Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Fé, esperança e amor. Meus queridos e queridas de Deus, saúdo aqui os nossos leitores, nossas ministras e ministros da Eucaristia, você que reza conosco aqui e você que está em casa rezando pela Rede Aparecida de Comunicação. Nós estamos aí celebrando a 6ª semana do tempo pascal e nós vamos percebendo que as leituras vão assim nos encaminhando para o que nós vamos celebrar a seguir, que no próximo domingo a gente celebra a Ascensão do Senhor, Ele que vai para o céu, Ele que fica mais pertinho de Deus, apesar de sempre estar junto dele, mas numa linguagem assim que o povo costuma dizer, Jesus sobe aos céus para arrumar um lugarzinho especial para cada um de nós. O povo mais simples diz isso, e o povo mais simples, por causa desta fé que possui em seu coração, ensina muito a todos nós. E a palavra vai nos ajudando a meditar cada vez mais isso que vamos celebrar no próximo domingo, a ascensão de Jesus aos céus, e logo na sequência, daí pertinho, a gente já vai celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então as leituras vão encaminhando, como que vão nos preparando para celebrarmos essas duas grandes solenidades, vamos chamar assim, essas duas grandes festas, essas duas grandes celebrações que nós temos pela frente. E é bom que a gente se prepare. E para se preparar bem, logo já começa a novena de Pentecostes. Você é convidado a se preparar fazendo esta novena, rezando conosco pela Rede Aparecida, todos os dias da semana, exclui-se sábado e domingo, pela TV Aparecida, sempre após esta missa. Mas, olhando a liturgia de hoje, primeira leitura, a gente vai lá no livro do início da missão, o livro que fala dos Atos dos Apóstolos, e aqui nós vemos mais uma das aventuras, das histórias evangelizadoras de Paulo. Ele que não se contentou em fazer a experiência do Senhor e guardá-la para si. Ele fez a experiência, mas ele precisava sair contando essa experiência, porque é uma experiência muito forte. E nós somos gratos a Paulo apóstolo, porque ele, na sua saída missionária, evangelizando as pessoas, ele possibilitou que esse evangelho pudesse ser esparramado pelos 4 cantos do mundo. Um grande propagador da boa nova de Jesus. De perseguidor passa a ser anunciador. E aqui a gente vê ele com seus companheiros em missão, em atividade missionária, viajando de um lugar para o outro, indo daqui e dali, pregando essa boa notícia. Ele chega num determinado lugar e ali ele encontra pessoas. E num dia de sábado, ele ficou sabendo que essas pessoas estavam reunidas num lugar e ele vai até lá. Ele vai até ali para rezar. Ele reza com aquele povo, mas ele reza de forma diferente. Ele reza o que ele estava vivendo dentro do seu coração. Ele rezava com autenticidade.
Olha que bonito, rezar com autenticidade. Significa, ele rezava o que acreditava. E o que ele acreditava estava dentro do seu coração. Então ele falava e rezava como quem tem autoridade daquilo que estava falando, do que estava rezando. E por causa que ele falava e rezava de coração, ele foi assim contagiando aquelas pessoas. E aquelas pessoas rezavam e acompanhavam e foram se contagiando. É como uma doença, né? Tem um gripado no meio, passa para o outro, né? Uma comparação assim simples para a gente entender. Mas ali não tinha nada de doença, ali tinha coisa bonita, e essa coisa bonita era passada. E o texto aqui diz de uma tal senhora chamada Lídia. E ela ficou assim encantada com tudo aquilo que ela estava ouvindo. E aquilo tocou o coração dela, tocou a vida, tocou o que ela estava vivendo. E por isso ela se converte. O texto diz, Lídia se converte. E ela tem uma atitude assim muito significativa. Ela convida Paulo, ela convida os seus companheiros para que pudessem permanecer em sua família, em sua casa. Aqui nós podemos tirar várias coisas que servem para nós hoje. Primeiro a gente tem que se perguntar, por que será que ela convidou Paulo e seus companheiros a permanecerem ali, permanecer em sua casa? Por quê? Eram estranhos, não tinha assim muita familiaridade, mas ela convida, ela se abre, porque ela ficou tocada por aquela novidade que se chama Jesus. Não que se chamava, se chama presente. Jesus é uma novidade em todos os tempos. E foi uma novidade para ela, e uma novidade que modificou drasticamente a sua vida. Então ela quer levar aquelas pessoas que falavam de coração, que falavam de Jesus, que falavam de uma coisa boa, que falavam uma coisa que consolava os corações, que falava uma coisa que erguia quem estava caído, que falava alguma coisa que tinha sentido. E ela quis que esse sentido novo estivesse dentro da sua casa. E ali, outros da família seguiram essa novidade, colocaram esse sentido em sua própria vida. Então nós vemos aqui uma atitude de hospitalidade, né? Ela hospedou aqueles estranhos, ela hospedou Paulo. E ao hospedar Paulo, ela acolhe a proposta que Paulo trazia, que não era sua, mas a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, a proposta do amor, a proposta da fraternidade, a proposta da caridade, estender a mão para quem está caído à beira do caminho, a proposta da misericórdia, a proposta do reino de Deus. Um reino de Deus que convoca a todos para viver e crescer em comunidade, porque a proposta do reino é essa proposta da gente viver juntos em comunidade, não de vivermos isolados. E quando a gente vive juntos, a gente ajuda o outro, a gente sente com o outro, a gente ama de verdade o outro. Essa é a proposta. Mas acolher a proposta de Jesus faz com que Lídia se desinstale. Não bastou hospedar Paulo e acolher a proposta. Era preciso que ela também desse testemunho, e além de dar testemunho, que falasse aquilo que ela estava experimentando.
E os textos bíblicos mais antigos nos dão notícias de que ela passou a ser anunciadora. Uma mulher anunciadora. E anunciou porque ouviu falar. E ouviu falar, mas não só ouviu, mas colocou para dentro do coração. E ao colocar para dentro do coração, viveu o que ouviu. Então aí a gente percebe a importância da gente rezar e viver o que rezamos. Hoje tem muita gente que tem essa dificuldade. Reza uma coisa, mas depois esquece o que rezou. Reza, por exemplo, Pai, perdoai as nossas ofensas, mas esquece de perdoar a quem te ofendeu. Tem gente que reza, Pai, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mas para que o pão seja nosso, é importante o espírito de fraternidade, de disponibilidade, de partilha. E eu peço o pão para mim, mas eu necessariamente, como recebo as graças, eu devo também partilhar a graça que eu tenho, os bens que eu tenho, ajudar a quem precisa. E aí são tantas coisas que nós rezamos, né? Rezamos pedindo paz, mas às vezes somos causa de discórdia. Rezamos pedindo amor e não provocamos amor na sociedade. Então são questões do reino de Deus, são questões do Evangelho, são questões da vida. E aqui a gente vê pessoas que acolheram essa boa notícia, acolheram no coração, viveram interiormente e demonstraram na sua vida. Nosso mundo só será melhor se nós vivermos e testemunharmos aquilo que nós rezamos. Por isso, ao olharmos esse evangelho aqui de João, nós olhamos Jesus que diz que virá um defensor para nós. O defensor é o seu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que brota do seio, do coração de Deus, o Espírito que é santo. E Jesus fala disso. E quando vier esse defensor, esse Espírito, e ele diz aqui no texto, que eu vos mandarei, olha lá, é o Espírito que procede do Pai, e esse Espírito dará testemunho de mim. Para dizer para nós que o Espírito Santo, ele dá testemunho de toda a verdade do Evangelho pregado por Jesus. O Espírito Santo vem confirmar tudo aquilo que a gente ouviu nos Evangelhos, dos encontros que Jesus teve com as pessoas. Quando Jesus consolou quem estava triste, quando Jesus ergueu o caído, quando Jesus falou de paz, falou de misericórdia, quando Jesus acolheu os pecadores, como a prostituta, como aquele doente de sangue que era maldito pela lei antiga, quando Jesus se aproxima dos pecadores, quando Jesus se faz próximo, o Espírito Santo vem dar testemunho, comprovar e dizer, de fato, esse Evangelho de Jesus é o Evangelho do reino de Deus. O Espírito Santo vem como que selar esse modo evangelizador que Jesus teve e deixa para nós como grande legado. E que os discípulos saíram contando, e muitos outros vieram depois. E hoje aqui, ao redor desse altar, ao celebrarmos esta Eucaristia, nós pedimos essa graça para cada um de nós, que nós também possamos rezar e viver o que rezamos, acreditar no que nós rezamos, e não guardar isso para nós, dar testemunho, jogar para fora
através do nosso testemunho autêntico de verdadeiros seguidores de Jesus. Maria, a mãe, que aqui carinhosamente chamamos de Senhora Aparecida, porque aparece das águas do rio para mostrar para nós o grande sinal, que é o sinal do seu Filho, que é Jesus Cristo. Que Maria interceda por nós, que a Mãe Aparecida nos ajude a cada dia estarmos cada vez mais seguindo Jesus, rezando com Jesus, vivendo com Jesus, dando testemunho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.